Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Vocês não vão acreditar na última novidade que tá rolando por aí. Imaginem isso. A Disney, a famosa gigante do entretenimento, foi alvo de um ataque hacker insano e como se não bastasse, o nome de Jeremy Renner, o nosso querido Gavião Arqueiro, também entrou nessa história. Hoje a gente vai mergulhar nesse drama todo e entender o que tá pegando. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda pra caramba pra gente trazer novos conteúdos pra vocês toda semana. Beleza? Vamos trabalhar então. Que os hackers estão por aí a gente sabe não é de hoje. Não faz muito tempo, o canal Escola para Youtubers, do Kaique Ferreira, foi hackeado 2 vezes no mesmo mês. Semana passada, nossos amigos da Central Pop também foram atacados e levaram uma semana para conseguir recuperar o canal. Se isso acontece com a gente, que é minúsculo, né, e já é um problema imenso, imagina o que isso faz numa empresa grande. A nossa vantagem é que a gente não tem segredos para esconder. Não dá para dizer o mesmo da Disney. A gigante do entretenimento está afundada até o pescoço em problemas, escândalos e controvérsias. Primeiro, deixa eu situar vocês. Um grupo de hackers chamado Nullbush afirma ter hackeado a Disney e despejado nada menos que 1.1 terabytes de arquivos e mensagens de bate-papo da conta Slack da empresa. É isso aí, mais de 1 tera de dados, galera. E não é só isso. Eles alegam que entre esses dados tem projetos não lançados, imagens, códigos brutos, alguns logins, links para páginas internas de API web e muito mais coisa. Imagina a quantidade de informação e segredos que esses caras revelaram. Mas o ponto alto dessa história toda é o fechamento do aplicativo Jeremy Renner Official. Se você não conhece, esse aplicativo foi lançado há alguns anos para que os grandes fãs do ator Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro, pudessem se conectar diretamente com ele e até gastar um dinheirinho ali. Só que em 2019 o aplicativo foi abruptamente encerrado e na época a desculpa foi que trolls online, fãs tóxicos, teriam arruinado a experiência. Vamos relembrar o que o New York Times disse sobre isso. Eles publicaram um artigo intitulado A Ascensão e Queda do aplicativo Jeremy Renner, que era uma coisa real. Segundo o artigo, trolls online teriam matado o aplicativo, um espaço para fãs se conectarem com o Renner. Um cara chamado Stephen Hack, um escritor de comédia, teria sido o grande responsável pelo colapso do app. Ele descobriu que os alertas do aplicativo faziam parecer que as respostas de qualquer usuário ou um comentário vinham diretamente do Jeremy Renner, o que gerou uma onda de falsos Renners causando caos total. A bagunça foi tanta que decidiram fechar o aplicativo. Só que é aqui que a história fica mais intrigante. O recente hack que a Disney sofreu revelou uma narrativa completamente diferente. Um usuário do Twitter, conhecido como Stayed Indoors, analisou os dados vazados e descobriu que a Disney tinha forçado Jeremy Renner a fechar o aplicativo. Mas como assim? É isso aí. Aparentemente eles usaram uma cláusula de não concorrência no contrato do Renner com a Marvel para fazer isso. Segundo os e-mails vazados, a Disney viu o aplicativo como uma ameaça legítima ao Disney Plus e possivelmente a outras mídias também. Que bomba, hein? Então, ao que tudo indica, Jeremy Renner foi obrigado pela Disney a encerrar o aplicativo. Nada contra. Tratativa entre ele e a Disney, isso aí é do jogo, não tem o que discutir. O problema foi o que a Disney e o Renner decidiram fazer depois. Eles culparam os fãs tóxicos por isso. Em vez de admitir que eles tinham um acordo, que um lado não estava cumprindo com o acordo, eles decidiram culpar os fãs, os trolls online. Claramente eles poderiam ter consertado o problema técnico que permitia os falsos Renners no aplicativo, mas escolheram essa narrativa de que foram os fãs que arruinaram tudo. Isso é a cara da Disney, né? Sempre tentando controlar a narrativa, proteger sua imagem e ferrar com os fãs. Agora vamos pensar sobre o impacto disso tudo. Primeiro, a confiança na Disney já não é das melhores, e com esse vazamento a reputação deles pode despencar ainda mais. Hackearam a conta Slack deles e despejaram mais de 1 tera de informações sensíveis. A gente não está falando de qualquer coisa, mas sim da Disney, uma gigante do entretenimento que tem um controle quase absoluto de suas operações e informações. Além disso, o caso do aplicativo do Jeremy Renner levanta muitas questões sobre a forma como grandes empresas lidam com seus talentos e com o público. Forçar o Renner a fechar um aplicativo que conectava diretamente com os fãs usando uma cláusula de contrato e depois distorcer a história para culpar os fãs é no mínimo duvidoso, para não chamar de burro. Mostra como as relações de poder funcionam nos bastidores e como a narrativa pode ser manipulada para proteger interesses corporativos. E os fãs? Eles foram pintados como vilões nessa história toda. Aqueles que só queriam uma conexão mais próxima com seu ídolo acabaram sendo responsabilizados pelo fechamento do app. Agora, com a verdade vindo à tona, é provável que muitos fãs se sintam traídos, tanto pela Disney quanto pelo Renner.
É como se a gente descobrisse que o teu super-herói favorito, na verdade, é o vilão da história. E o Jeremy Renner? Como é que ele se encaixa nisso tudo? Tá, ele estava sob contrato com a Disney e a Marvel, mas será que ele não poderia ter lutado mais pelo próprio aplicativo, pelos próprios fãs? Ou será que ele simplesmente escolheu a saída mais fácil, aceitando a decisão da Disney e jogando a culpa nos fãs? É uma situação complicada, mas de qualquer forma isso mancha um pouco a imagem do ator, que sempre foi visto como alguém sensível, alguém acessível e próximo dos seus fãs. No meio desse caos todo, a Disney lançou uma nota dizendo que estão investigando o assunto. Bem genérico, como a gente já esperava. Mas o que eles podem fazer agora? O estrago já está feito. Mais de 1 tera de dados vazados é um golpe enorme, e não é algo que eles podem simplesmente varrer para debaixo do tapete. A única saída é serem transparentes e lidarem com as consequências de forma aberta. Mas a gente sabe que transparência não é exatamente o forte deles, então. Pensando no futuro, o que a gente pode esperar? Com certeza vai ter mais revelações vindas desses dados vazados, e eu acredito, sinceramente, considerando a quantidade de erros que a Disney vem cometendo, eu acredito que vai vir muito mais sujeira à tona. Quem sabe o que mais que pode estar escondido nesses 1.1 tera? Projetos não lançados, decisões controversas, talvez até mais histórias de manipulação e controle. Isso pode mudar a percepção pública sobre a Disney de forma profunda. E quanto aos fãs do Jeremy Renner? Provavelmente eles vão se sentir divididos. De um lado, a admiração pelo ator que eles adoram, e do outro, a decepção ao descobrir que ele pode ter feito parte dessa manipulação toda. Vai ser interessante ver como ele vai lidar com isso, e ele pode tentar se redimir, talvez até explicar melhor a parte dele na história, mas será que vai colar? Será que vai ser suficiente? Outra coisa é considerar como isso vai afetar a Disney a longo prazo. Com tantas empresas de entretenimento competindo por atenção, um escândalo como esse pode ter um impacto significativo. As pessoas já veem a Disney como uma empresa que manipula narrativas e não valoriza seus fãs, a verdade é essa. Star Wars é uma prova disso. O público já começou a buscar alternativas e num mercado tão competitivo, isso pode ser desastroso para a empresa. Mas como eu disse, a confiança na Disney já não está das melhores há algum tempo, justamente por conta da quantidade de escândalos de processos envolvendo a empresa, muitos dos quais a gente já tratou aqui no canal. Mas segue uma lista para quem ainda está por fora ter uma ideia geral da coisa. O caso James Gunn. Em 2018, James Gunn, o diretor dos filmes Guardiões da Galáxia, foi demitido pela Disney após tweets antigos e controversos do cineasta ressurgirem. A Disney, querendo evitar o marketing negativo, decidiu cortar laços com Gunn. No entanto, essa decisão dividiu opiniões e gerou um grande debate sobre liberdade de expressão e a cultura do cancelamento. Felizmente para os fãs, Gunn foi recontratado pela Disney em 2019, depois de um grande apoio público e das estrelas de Guardiões da Galáxia. O polêmico Song of South. Um dos maiores escândalos da história da Disney envolve o filme Song of South, de 1946, que foi amplamente criticado por suas representações racistas e estereotipadas dos afro-americanos. Apesar de algumas das músicas do filme terem se tornado clássicos, como Zipa de Duda, o filme foi retirado de circulação nos Estados Unidos e nunca foi lançado em DVD ou Blu-ray. A Disney tem se distanciado desse filme por décadas, mas ele ainda é um ponto sensível na história da empresa. Problemas com direitos de trabalhadores. A Disney também já enfrentou várias acusações de más condições de trabalho tanto nos parques temáticos quanto nas fábricas onde seus produtos são produzidos. Em 2018, houve um grande protesto dos trabalhadores da Disneyland, em Anaheim, Califórnia, exigindo melhores condições de trabalho e salários. A Disney acabou cedendo e aumentando o salário mínimo dos funcionários, mas esses protestos destacaram as questões trabalhistas dentro da empresa. Mais recentemente, o jornalista James O'Keefe lançou algumas matérias onde ele confronta o vice-presidente da Disney, Michael Giordano, que foi pego com uma câmera escondida admitindo que homens héteros brancos não são mais contratados pela empresa, a despeito de qualquer competência que eles possam ter. Mudanças controversas em Star Wars. Desde que a Disney adquiriu a Lucasfilm e a franquia Star Wars, várias decisões criativas foram alvo de críticas intensas dos fãs. O filme Star Wars Os Últimos Jedi, dirigido por Rian Johnson, dividiu profundamente a base, com muitos reclamando sobre as direções tomadas na narrativa e no desenvolvimento dos personagens. A pressão dos fãs e a recepção mista de Star Wars, Ascensão Skywalker, demonstraram que manter uma franquia tão amada pode ser uma tarefa complicada, mesmo para a Disney. Para piorar, agora saiu The Acolyte, a série que enterrou Star Wars para uma parcela gigantesca do fandom da franquia. Além disso, tem um processo movido por Gina Carano com o apoio de Elon Musk que está causando uma dor de cabeça quase infinita para a empresa. As críticas ao remake de Branca de Neve. O live action de Branca de Neve é um outro problema gigante.
A atriz Rachel Zegler falou mais que a boca e deu uma série de declarações que arrepiaram os fãs da animação, que fez da Disney a potência que ela é hoje. Entre as falas da atriz se destacam o tom abertamente feminista da produção e o desprezo inegável da atriz em relação ao original de 37. Além disso, a Disney queria substituir os 7 anões por criaturas mágicas. O backlash foi tão intenso que a Disney postergou o lançamento de março de 2024 para março de 2025. Mudanças parecem estar sendo feitas e a gente espera que para melhor. Com todos esses escândalos, uma coisa fica clara: a transparência é fundamental. Empresas gigantes como a Disney precisam ser abertas e honestas com seu público, especialmente em tempos de crise. Isso significa não apenas reconhecer os erros, mas também tomar medidas concretas para resolver esses erros e evitar que eles voltem a acontecer. Enfim, galera, essa história é um exemplo perfeito de como o mundo do entretenimento pode ser bem mais sombrio do que parece. A Disney, que sempre foi vista como a casa dos sonhos e da magia, agora se vê no meio de um pesadelo de relações públicas. E tudo isso por causa de um aplicativo do Jeremy Renner que, ironicamente, pretendia aproximar o ator de seus fãs. Vai entender, né? Agora me conta, o que você acha dessa história toda? Jeremy Renner fez o que precisava ser feito? Ou havia espaço para ele lutar e evitar mais essa palhaçada da Casa do Rato? Comentem aí embaixo. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.